Começamos o ano com um capítulo enigmático. Nele, vimos mais quadros da luta acirrada entre Luffy e Kaido, que nos mostra um novo estilo de luta. Além disso, a sombra que estava à espreita do país de Wano finalmente é revelada. O que podemos esperar da chegada de Zunisha? E qual é a fruta lendária dita pelos Gorosei? Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um review, dessa vez o capítulo 1037 de One Piece. Um capítulo muito bacana e que nos trouxe muitos e muitos mistérios. Que capítulo foi esse? Muitas coisas nos aguardam. Então, se vocês estão curiosos para saber o que é e gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like para nos dar aquele apoio, se inscrevam no canal se você não for inscrito e também nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, @aliança.pirata. Então, sem mais delongas, bora pro review! E começamos o capítulo já com a continuação da história de capa da Germa Double Six, história intitulada como o Diário de Bordo dos Insensíveis da Germa, fazendo bem jus ao nome. Sim, com certeza. Mas mesmo assim, temos o volume 2, O Alívio de Judge, onde vemos a Reijo, o Ichiji e também o próprio Judge, depois da luta com a Big Mom. Aliviados, né, porque pelo jeito eles conseguiram sair em rota de fuga, porém nós vemos que tem bastante dano no castelo. E nós não vemos os outros dois irmãos do Sanji, então provavelmente eles ainda estão lutando com alguém que estão perseguindo eles, ou devem estar feridos, alguma coisa deve ter acontecido. Acredito eu que essa história de capa tem muita informação interessante pra gente, né? O que será que vai acontecer com a Germa Double Six agora? Com certeza eles terão mais alguma participação na história, né? E o que nos aguarda? Eu acho que de alguma forma, talvez até no final da história, eles lutem do lado dos Mugiwaras. Seria bem interessante. Bom, e o capítulo ele começa de fato na capital das flores, em que nós vemos que o Festival do Fogo está chegando ao fim. E, como nas outras vezes, o pessoal está comemorando, bebendo, aproveitando que é o único dia em que o Orochi não está por lá e eles podem se divertir. E vale a gente enfatizar, né, relembrar que no Festival do Fogo eles celebram e recordam as memórias dos entes queridos de Wano. E é muito bacana a gente ver que além de ter um boneco do Oden, eles têm também um boneco da Toki, né? A gente vê que mesmo passando 20 anos, eles ainda se lembram muito deles e respeitam muito a memória deles. Essa figura dos balões representa pessoas muito importantes, né, para todos eles, e é muito bacana porque no começo do arco de Wano, nós vimos o quanto o governo do Orochi fez de tudo para, destruir a imagem do clã Kozuki, né, do Oden, da Toki, manchar mesmo, né? As crianças são ensinadas que esses dois são pessoas horríveis, que eles são os responsáveis por tudo que está acontecendo no país de Wano. E a gente sabe, na verdade, que não é isso, né? Que é uma baita de uma mentira que o Orochi quis espalhar. Então é muito bacana ver que, mesmo no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos que o Orochi está tentando colocar no país de Wano, as pessoas ainda se recordam muito bem dos seus verdadeiros reis, né, que se preocupavam com eles. Então quando o Orochi está lá, eles são forçados a dizer que não acreditam neles, né, que não os respeitam e que detestam os Kozuki, mas no único dia que o Orochi não está, eles celebram a memória deles, e isso realmente é muito bacana. E algo que vemos também é que os moradores lá de Wano, que estão na capital das flores, escrevem, né, em alguns balões desejos que eles acreditam que serão levados aos seus entes queridos, que intercederão por eles e ajudarão eles a realizarem isso. E nós vemos que esses desejos que eles escrevem nos balões são coisas básicas, coisas essenciais, como chuva, comida, porém são coisas que após o governo do Orochi foram tiradas deles e que eles desejam muito conseguir novamente. É muito lamentável mesmo, mas o que nós podemos tirar disso? Bom, se isso for mesmo balões, né, então eles vão subir para os céus. E o que está nos céus? Onigashima está indo em direção à capital das flores. E quem está fora de Onigashima tentando, né, dar tudo de si para o próprio pessoal que está na capital das flores é o Momonosuke. Então, olha que interessante nós imaginarmos que essas mensagens, esses balões passarão pelo Momonosuke e quem sabe isso não se torna ainda mais uma motivação para o Momonosuke. Né? Ele perceber que, nossa, eu preciso dar tudo de mim para me esforçar e não deixar que a Onigashima caia matando todos eles. Né? E não somente ao Momonosuke, né?
Às vezes as pessoas que estão lá em Onigashima acabam vendo de alguma forma esses balões. Talvez o próprio Luffy, né? Sim. Né? E acaba ajudando de alguma forma, né? A Yamato, com certeza essa pequena mensagem do pessoal de Wano vai fazer toda a diferença para eles. E depois dessa cena que nós vemos o pessoal aproveitando ao máximo tudo aquilo que eles não podem fazer durante o ano, nós somos direcionados a Onigashima com Kaido no meio da batalha entre ele e o Luffy, bebendo sake, né, se embriagando. Uhum. Inclusive, ele mesmo já tá bem alterado. E o Luffy até pergunta, nossa, por que você tá bebendo no meio, o Luffy né? fica bravo, né? Fica bravo. Pô, a gente tá numa luta, você tá bebendo sake? Ele até pergunta, por que você está fazendo isso, Kaido? Então a resposta do Kaido é algo bem chocante. Nossa, dá uma raiva até. Então o Kaido ele fala que ele está bebendo simplesmente porque é divertido, porque é o Festival do Fogo e porque eles estavam tendo um grande banquete antes do Luffy estragar tudo. Aqui é muito importante a gente se recordar como que é a situação do país de Wano. Lembrando, eles só podem ter isso uma vez no ano. O Kaido não, o Kaido ele tem isso todos os dias. Quase sempre o Kaido ele está embriagado, está bebendo sake, assim como nós vimos um senhor triste, né, por saber que amanhã ele não vai poder nem beber mais um gole. Aliás, a gente sugere que vocês não façam isso. Bom, mas assim como esse senhor, que somente em um dia está fazendo isso, o Kaido ele faz isso todos os dias. Então é muito revoltante a gente ver a situação, o contraste, né, que tem tamanho contraste nisso do governo, né, do Orochi, do Kaido, com as pessoas. Resto, né? E logo após soltar essa frase, nós temos aquele icônico quadro do Kaido dando risada de bêbado. Nossa, quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus do céu, onde que essa luta vai parar? Pensou um bêbado lutando com o Luffy? Não. E nós vemos que o próprio Luffy, né, fica bravo com o Kaido por ele estar bêbado e ele até diz, bom, se você perder, não vem dar essa desculpa que perdeu porque estava bêbado. Mas, pra surpresa do Luffy também pra nós, o Kaido diz que beber não faz com que ele fique mais fraco e que o Luffy pode ficar tranquilo porque ele já reconheceu a sua força. E, além disso, ele fala que não se lembra de quando foi a última vez que ele lutou no X1 contra alguém. Então, para o Kaido, isso é até motivo de felicidade, né? Já que ele gosta de se sentir desafiado. E uma coisa que eu me lembrei quando li isso é da vez que é dito que o Shanks parou o Kaido quando o Kaido estava indo para a guerra de Marineford. Então, se o Kaido se pergunta quando foi que ele lutou contra alguém no X1, pode ser então que ele e o Shanks realmente não chegaram a lutar, como muitos já suspeitavam. Bom, mas então, gente, não dá pra levar a sério o Kaido bêbado. Ô louco, nem parece que é um Yonko. Não mesmo. Então o Luffy ele se prepara pra dar um Elephant Gun e nisso o Kaido ele se desvia e fala, opa, mas bêbado, totalmente bêbado. Só que aí ele prepara um golpe que, meus amigos, foi feia a coisa, né? Então foi o golpe do estilo bêbado risonho, que a cena do Kaido bêbado risonho, nossa, é incrível. Intitulado como Ragnaraku, que é um trocadilho com a palavra Ragnarok, né, que significa descida ao inferno. E, nossa, foi uma clavadada, mas muito bem dada no Luffy. Louco, meio que afundou ele, né, no chão. É, a gente vê até os raios negros de Haki do Rei saindo, então foi realmente um golpe muito forte. Porém, além desse ataque muito interessante, outra coisa que vale muito a pena a gente falar é da forma do Kaido nessa luta. Nós vemos que ele ainda está na sua forma híbrida, só que de uma maneira diferente. Nós vemos que na parte superior ele está mais musculoso, né, maior, né, e na parte inferior mais... Uns gravetinhos. É, um tanto quanto estranho, mas lembra até a forma do Rob Lute na luta contra o Luffy, né? Então, talvez deve ser alguma variação da forma híbrida que talvez deixe ele mais forte. Então, assim como o Chopper e o Rob Lute, eles têm os seus jeitinhos de mudarem de forma, aparentemente, né, o efeito do sake no Kaido faz a mesma coisa. Bom, esse golpe foi tão forte que nós vemos o pessoal embaixo, né, do teto lá de Onigashima vendo que o teto tá começando a ceder já, né? Não tá mais aguentando as pancadas que tá rolando lá. E depois disso a gente até viu uma nova forma do Kaido, dessa vez um bêbado deprimido, justamente com a situação que ele tá vendo no castelo dele, que não tá aguentando mais as pancadas, né, que ele vai ter que estar mexendo com tudo depois. Nossa, o cara tá em outro mundo. Nesses quadros eu senti até um pouco de pena, assim, do Kaido, porque ele fala que ele se sente um próprio inútil, já que ele não conseguiu proteger nem mesmo um castelo. Mas vale a pena a gente pensar. Nisso que ele falou, eu não conseguir proteger nem ao menos um castelo.
Será que tem ligação com alguma coisa que já aconteceu no seu passado? Alguém que talvez ele não conseguiu proteger? Bom, eu achei um pouco curioso isso. Algum trauma dele, né? A gente sabe que o Kaido tem algum trauma relacionado à raça dele, até mesmo por como ele fala com a Yamato. Ele é meio depressivo, o Kaido, né? Bom, a gente vê então que o golpe foi muito forte, que o Luffy ele está lá com muita dor depois desse golpe. Mas, diferente do primeiro Hime Hake que o Luffy tomou lá no começo do ano, dessa vez o Luffy ainda tá consciente e tá batendo firme indo pra outra. Ou seja, a resistência do Luffy provavelmente deu um up nesse meio termo. Com certeza. Mas algo que eu também acredito que deve estar acontecendo, talvez involuntariamente, o Luffy ele esteja revestindo-se com o Haki do Rei. Ele deve estar usando o Haki do Rei não só pra atacar, mas como pra se defender também, que é a mesma coisa que a Big Mom e que o Kaido fazem. Então é muito interessante. Talvez o Luffy ele não esteja querendo usar isso, né? Esteja saindo até mesmo não tanto quanto os dois. Mas com certeza, né? Um pouco ele tá usando. E assim como falamos, o Luffy já se levanta e se prepara para dar um próximo ataque. Porém, o Kaido usa o seu Tatsumaki e repele o Luffy, o seu ataque pra longe, e até diz, viu, não chega perto de mim, me deixa em paz. Agora ele entrou no modo bêbado chorão. E reforçando aquilo que já falamos sobre o Kaido talvez ser algum trauma do seu passado, nós vemos esse quadro em que ele diz, é isso que acontece com quem fica por perto. Bom, o que será que o Oda quis nos dizer com isso? Será que talvez o Kaido atacou alguém que significava muito pra ele? Talvez a mãe da Yamato? É verdade, né? Interessante, porque até agora a gente não tem nem boatos, né, do que aconteceu com a mãe da Yamato. Bom, mas com certeza o flashback do Kaido vai ter muitos segredos sobre ele que vão dar um up no personagem. Com certeza. Vai explicar muito porque que ele se apresenta tão depressivo às vezes e porque ele quer tanto morrer e também tenta até tirar sua própria vida, né? Bom, então depois nós vemos o Kaido se preparando para dar um golpe no Luffy, mas nossa, o Luffy já se prepara, sai correndo, pula em cima da clava do Kaido e dá um chute na cara dele que foi simplesmente maravilhoso. Inclusive, a mesma pose do Luffy nessa cena nos lembrou o Sanji chutando o Queen. Bom, mas nem mesmo com esse chute fazendo o Kaido se tombar um pouco para trás, ele utiliza da sua cauda para pegar o Luffy pelas pernas e os dois trocam uma cabeçada. Nossa, incrível. Incrível mesmo. Porém, o Haki de um superou o Haki do outro e nós vemos que o Luffy foi mandado para trás. E com o efeito da cabeçada e também o efeito do álcool passando, o Kaido já começa a ficar mais irritado e entra no seu modo de bêbado briguento. Então nós vemos que ele solta um Borobref na sua forma híbrida, né? O que não me recordo se a gente já viu isso acontecendo antes, mas a gente ficou bem admirado com esse feito. Porém, o Luffy desvia do seu Borobref e já simultaneamente dispara um Rock Kataringan, enchendo o Kaido com uma chuva de socos que ao mesmo tempo já rebate com sua clava. E aí nós vemos alguns quadros da troca de golpe entre os dois. A gente vê que um acerta o outro, mas assim como na cabeçada, um acabou levando. Só que dessa vez foi o Luffy que acerta um chute na barriga do Kaido. E nós vemos que o Yonkou sentiu bastante esse golpe. E que interessante ver essa luta entre o Luffy e o Kaido. Nós vemos que o Kaido a todo momento troca de forma, né? Uma hora utiliza sua forma de dragão, uma hora utiliza sua forma híbrida, dá vários golpes muito poderosos no Luffy, mas o Luffy tá totalmente diferente, né? Ele não usa o Gear 4 em nenhum momento, que até então é a sua forma mais forte, tanca todos os ataques do Kaido e ainda consegue dar muito dano nele. O Luffy realmente, do começo do arco, quando ele enfrenta o Kaido pela primeira vez, até agora ele evoluiu muito. Dá até pra gente ficar pensativo se vai ter uma nova forma ou não. Porque se agora ele já está dando conta, né, de aguentar os golpes do Kaido e revidar, se ele chegar na sua quarta marcha, seja pelo Snake Man ou seja pelo Baldman, nossa, com certeza a luta vai mudar. E talvez até o Luffy tenha um pouco mais vantagem, a não ser se o Kaido tiver mais alguma carta na manga. Porque aí a gente já pode ficar pensativo porque essa luta tá pau a pau. Isso se o Luffy não despertar numa quinta marcha ou até usar uma forma nova da quarta marcha. Porque essa luta, né, querendo ou não, ela já tá ficando bem extensa. Então a gente pode se preparar que daqui a pouco vai ter uma conclusão. Então será que o Luffy vai vencer o Kaido usando sua forma base? Será que uma nova forma? Ou será que o Kaido vai vencer? Bom, então saindo totalmente do contexto de Wano, nós somos direcionados a Marie Joyce, onde nós vemos os 5 Gorosei. Nossa, faz muito tempo mesmo que a gente não vê
nada, não sabe nada sobre o Harry. E a primeira coisa que nos é falado é que esse Harry foi amaldiçoado. E uma coisa que vale muito a pena a gente lembrar é que pra gente parece que faz muito tempo que o Harry acabou, porque o capítulo realmente que a gente leu isso já faz um bom tempinho. Porém, pra eles, acabou de acontecer, né? O Harry acabou agora. Então, isso que eles falaram que o Harry foi amaldiçoado é por causa de todos os acontecimentos que tiveram lá, que a gente ainda não sabe, né? Mas já estão pegando firme em todas as situações, em todos os lugares do mundo. Bom, mas o Harry, para ele, já é águas passadas, então, e eles falam que agora o importante é o ano, né? Tudo aquilo que está acontecendo lá. Então, eles estão muito interessados na luta geral que está tendo, mas também no Kaido e na Big Mom. Eles querem, de uma forma ou de outra, que um dos dois seja eliminado, né? Além disso, eles estão achando que a Nico Robin já foi capturada, né? Então eles não estão tão a par assim da situação atual, né? Porque senão eles já saberiam que eles ainda não conseguiram capturar a Robin. Então, muito provavelmente, a galera lá da CP0 está entrando em contato com eles, mas as informações recentes ainda não foram passadas. E ressaltamos que o quadro a seguir ele está acontecendo em simultâneo com a conversa dos Gorosei, mas não significa com que a pessoa que o rapaz que está no navio está conversando é justamente algum dos Gorosei. Porque no quadro em que vemos os 5, eles não estão com nenhum Dendemushi aparente e não tem nenhum sinal, né, de ligação lá. Então, muito provavelmente, a galera dos navios estão conversando ou com a galera da CP0 que está em Wano, ou com o Rob Lute ou algum outro da marinha que está planejando alguma coisa. Bom, mas o que esse cara está falando no telefone é muito interessante, porque nós vemos uma sombra suspeita que chegou. E o homem que está no navio observando diz que é uma sombra gigante e suspeita até mesmo de ser uma ilha. E bom, ele não está errado. Bom, mas fazendo um paralelo, né, como a gente comentou, os Gorosei eles comentam sobre uma lendária Akuma no Mi. Uma lendária Akuma no Mi que até mesmo o nome dela foi alterada, que ela não desperta há centenas de anos. E eles dizem que essa fruta é uma lenda até para eles mesmos, e eles não entendem o porquê o governo mundial alterou o nome dela. Mas espera, o governo mundial não são eles próprios? Não são eles que dão as ordens? Bom, então, muito provavelmente quem fez essa alteração veio antes deles, né? Vale lembrar que o governo mundial existe há 800 anos. Então, essa lendária Akuma no Mi, ela foi apagada, né, da história ao longo desses 800 anos. No caso, nem mesmo eles se lembram disso, né? Eles não têm conhecimento do que é, né, ou deixa de ser. Então, não foi eles que causaram isso. Eles sabem que tem uma fruta lendária que não aparece, que não desperta há mais de centenas de anos. E ao mesmo tempo que essas palavras, essas falas do Gorosei aparecem, é nos revelado também quem é essa sombra misteriosa que estava à espreita de Wano esse tempo todo. Bom, então Zunisha chega ao Wano. Foi bem inesperado, né? Muitas pessoas teorizavam sobre isso, mas a gente não botava muita fé, né, nesse fato. E realmente aconteceu. Zunisha está em Wano, mas o que ele veio fazer ali? Bom, então nós temos alguns pontos bem pertinentes a comentar sobre isso. Bom, então nós sabemos que o Zunisha já existe há 1000 anos e que ele foi amaldiçoado, né, por ter cometido um pecado. Qual pecado é esse? Nós ainda não sabemos, mas essa maldição que ele recebeu foi de vagar pelos oceanos. Se tem algum objetivo, se tem um limite onde, opa, isso aí vai parar, não sabemos. E algo que talvez, propositalmente, o Oda fez a gente acreditar nesse capítulo é que realmente a fruta que os Gorosei estavam falando está de alguma forma relacionada com o Zunisha. Bom, isso pode sim acontecer, mas nós acreditamos que não seja isso. Já que o Zunisha, como a gente falou, existe há mais de 1000 anos, né? Seria, acho que, muito difícil uma fruta dar esse poder para alguém de viver por tanto tempo assim. Ele também anda sobre o oceano, e se ele fosse um usuário de fruta, isso seria bem complicado, né? Porque em contato com a água do mar, ele perderia sua força e talvez afundaria. E se ele fosse um humano, é também muito curioso a gente pensar como que ele ficaria 1000 anos na sua forma Zoan, né? Sem trocar de forma, sem voltar pro seu corpo humano a nenhum momento. Porque se ele fizesse isso, né, a Ira de Zou, o que aconteceria com ela? Exatamente. Então é muito difícil pensar que ele seja um humano que comeu essa fruta. O que pode acontecer é dele realmente ser um elefante que comeu alguma fruta, mas não sei. Eu acho que esse ponto de que realmente a fruta que eles estavam falando seja do Zunisha
não seja o mais coerente. E por que o Zunisha está chegando ao ano? Bom, então se nós pensarmos que de fato Zunisha estava tentando levar Zou para o ano, aí nós podemos ficar um pouco mais tranquilos, porque de fato nós temos aquela questão do brasão dos Kozuki, né, que tem toda a questão dos 8 territórios que pertencem, né, àquela nação, seriam os 7 de Wano, mais Zou, né, e que também há muitos e muitos tempos atrás o povo de Zou estava tentando achar algum local para se estabelecer, né, não nas costas de um elefante, mas no caso no próprio ano. Então, quem sabe agora essa maldição do Zunisha não seja desfeita, com ele cumprindo o seu objetivo, levando Zou até o ano. Bom, e agora sobre a Akuma no Mi lendária. Como o Gorosei está se tratando de centenas de anos, então a gente já pode descartar o Zunisha, porque o Zunisha é 1000 anos. Ninguém fala 1000 anos como se fosse há centenas de anos. Não, fala diretamente 1000 anos. Mas teve uma personagem que pulou no tempo, justamente no meio dos 800 anos, que é a Toki, com a sua Akuma no Mi, que a gente até agora não sabe o nome dela. Não sabe, né? O Oden chamou uma vez de Toki Toki, mas talvez por esse ser o nome da Toki, ele só realmente associou. Mas ele não falou Toki Toki no Mi. Exatamente. Né? Então a gente realmente não sabe o nome da fruta dela. Assim como o próprio Gorosei. Então tem essa possibilidade da fruta lendária ser a fruta da Toki, que inclusive, né, ela pode estar viva ou não. Talvez ela esteja viva, porque inclusive ela veio de 800 anos atrás, justamente onde começou o governo mundial. Então, por que ela saltou esses anos, né? Ela saltou do nada? Ah, difícil, não né? Foi. E ela ainda estava procurando pelo país de Wano quando ela saltou esses 800 anos. Então ela sabe de muita coisa. Talvez, pra mim, à toa que ela ainda está viva. Eu acho que talvez ela não morreu, né? Até porque a gente não sabe se a fruta renasceu. E isso já foi há 20 anos, né? Se ela realmente tivesse morrido. Daria um tempo dessa fruta ter renascido, talvez o Oda ter colocado. Bom, não sei. Eu ainda acho que a Toki tá viva, que ela ainda vai agregar muito na história. Com certeza. Bom, além da fruta da Toki, nós temos a fruta da Ope Ope no Mi, né? A fruta do Lau. Como o governo mundial colocou uma recompensa nela de quase a recompensa do Roger, né? 5 bilhões de BR, é muito importante para ser um nada essa fruta, né? Então, talvez também essa fruta. Outras frutas que podemos citar é a própria Gomu Gomu no Mi, né? A gente viu nos capítulos passados que o Rushu falou dela, falou que ela tem uma certa importância, pelo visto, para o governo mundial. E agora falam sobre essa Akuma no Mi lendária, que faz tempo que não é despertada. A gente ainda não viu também o despertar da Gomu Gomu no Mi. Então, eles podem estar falando dela. Também pode ser a própria Yami Yami no Mi. Nós sabemos que o Shanks foi conversar com os Gorosei sobre um certo pirata. Talvez pode ser o Barba Negra e da fruta dele que estão falando. Até porque o Barba Negra estudou muito pra saber qual Akuma no Mi caçar, né? Então... né? Ele já foi muito certeiro que ele queria essa Akuma no Mi. Por quê? Será que além de todos esses poderes que ela tem alguma coisa escondida nela? Mas a teoria que a gente mais bota fé é que realmente seja a Akuma no Mi da Toki. Até por isso que o Oda colocou aquele boneco dela no começo do capítulo. Exatamente, né? Já fazendo referência com ela. Então, é uma aposta nossa, né? Que muito provavelmente seja essa Akuma no Mi lendária, seja a da Toki. Bom, pessoal, então esse foi o nosso review. Um capítulo que, nossa, levantou muitos e muitos mistérios, e é sempre assim, o Oda joga uma bomba, depois vem já a notícia, não teremos mangá na semana que vem. E assim, já foram 1000 capítulos. Se vocês acham que não tem mais mistérios que possam aparecer, tirem Cavalinho da Chuva, que olha só, capítulo 1037, mais um mistério. Assim não dá, né? Assim não dá. Bom, mas esperamos muito que vocês tenham gostado da review. Comentem aí que fruta vocês acham que é, o que o Zunisha vai fazer em um ano. Deixem aí suas apostas para os próximos capítulos e também o que acharam do vídeo. Esperamos muito que tenham gostado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Nós vamos ficando por aqui, então até a próxima. Tchau!